Boa tarde, pessoal. Estou aqui com o Fabrício. Para quem não conhece, o Fabrício Alves foi meu aluno, né, Fabrício, no treinamento do Empreendamente. E estamos aqui de volta fazendo conteúdos para o Empreendamente aí, trazendo bate-papo, né, além do Nivaldo, trazer outros profissionais, né? Além do Fabrício, foi meu aluno, um grande amigo meu, né, que eu tenho um grande prazer de dizer que é amigo meu, e que hoje a gente começa a trazer uns conteúdos diferentes. O Fabrício também está abordando aí uns outros tipos de assunto além da dança, né, Fabrício? Exatamente. O Fabrício é professor de dança, tem um espaço de artes, em que hoje a gente vai falar um pouco também, pegando a figura do Fabrício, aproveitando o teu conhecimento de dança, né, Fabrício, e outros assuntos que tu está adentrando agora, né, e a ideia também do Empreendamente é sair só do lado do empreendedorismo e falar que muito mais do empreendedorismo é na cabeça, é a mente, e aí a gente abrange tudo, e falar um pouco aí de como a gente pode usar um pouquinho mais do nosso conhecimento para contribuir para a saúde, né, Fabrício? Perfeito. Né? Então, eu queria te perguntar assim, o que tu vê mais de percepção do teu trabalho com a dança e em relação a trazer saúde mais para os teus clientes? Né? Certo. A gente começa a dançar e começa a gostar da dança sem entender o que ela faz com a gente. Sim. Ela nos contagia muito. E com o passar do tempo a gente vai vendo que a gente vai se transformando, porque, por exemplo, o homem às vezes é um pouco mais tranquilo, né, e no se arrumar, e aí ele começa a ir num baile, ele começa, quero botar um perfume legal, quero comprar uma camiseta legal, uma camisa, pra uma aparecer calça. mais, né? Pra aparecer mais, mas acaba sendo melhorando a autoestima, Sim, né? sim. Você começa a olhar pra você mais, né? Você olha pros outros e acaba se enxergando também. Questão psicológica, né? Você começa a ficar mais confiante, começa a ficar mais desinibido. Eu sempre fui muito envergonhado, né? Eu cresci, assim, eu sou um filho mais novo, meus pais tinham 40 anos. Então eu cresci não podendo falar nada, assim, eu era criança, né? Eu só tinha que ouvir. Então Sim. a dança me disponibilizou isso também, de poder me expressar, né? Foi uma parte de desenvolvimento que tu sentiu de desenvolvimento pessoal, de inibição, né? Muito, muito forte. Sentiu mas foi o que tu mais sentiu na época que tu começou a dançar? Na época a gente não sente. Na época as pessoas vão notando a diferença, né? Você vai mudando. Porque a gente está imerso dentro do processo ali e acaba não sentindo muitas vezes o que está acontecendo, né? A gente muda, às vezes a gente não presta atenção que muda tanto quando alguém faz tempo que não vê a gente e a gente acaba tomando percepção quando a pessoa faz um comentário do tipo, né? Sim. Isso eu acredito que seja outra coisa. A dança a gente olha, né? Então a gente tem esse sentido da visão e a gente olha muito os outros. Então a gente olha muito de fora, muito pra fora, né? Sim. Agora eles estão nos olhando aqui, estão nos observando. Como é que a gente tá à vontade, não tá à vontade, como que eles estão vestindo, né? Sim. E com o passar do tempo você começa a ver que a dança ela é muito mais de dentro pra fora. Então acredito isso nessa questão da autoestima, né? O quanto a gente se transforma e o quanto você vai tendo mais autonomia e vai tendo... As decisões vai mudando tudo na sua vida, na verdade, Sim, né? na verdade, se tu for ver, tudo é uma questão de percepção, né? Sim. E tu acaba conseguindo, sabendo a partir do momento que, vamos pegar o exemplo de vendo o exemplo do homem, né? Começa a sair e começa a dançar e vamos dizer que começa a fazer sucesso na festa, Sim. porque sabe dançar. Na verdade, até aquele momento em que ele sente confiança para aquilo, ele não sabia que era capaz. E aí a gente tem uma outra e na verdade isso é só uma mudança de percepção. Perfeito. Porque a gente acha que é capaz ou não é, na verdade é a mesma coisa. Exatamente. É a mesma moeda com os dois lados, né? Sim. Então a gente começa a ter a noção da capacidade. Isso para dança ou para qualquer outro tipo de coisa, que até então a gente tinha acreditava que tinha uma limitação para conseguir fazer aquilo. Desde que tu não tenha uma que eu acredito que seja uma questão de doença, né? Ou uma impossibilidade física. Acredito que muito entra na parte da percepção e uma possibilidade de fazer ou não. Eu estava comentando até uma questão de saúde, né, Fabrício? Sim. Da dança. Assim. Quais os principais aspectos de se tornar mais saudável tu percebe na questão que a dança pode proporcionar para quem é praticante, né? Melhora de equilíbrio, eliminação de gordura, dependendo do gênero que você começa a dançar, é muito aeróbico. Que você vai para um baile hoje, você pega a dança 4, 5, 6 horas e você não vai fazer uma atividade física durante 5, 6 horas, a não ser que você seja um atleta, né? Sim, sim. Então você começa a aumentar a resistência cardiovascular, com a eliminação de gordura começa
a se gostar mais do seu próprio Eu acho que tu até corpo, pode né? falar com propriedade, porque tu é educador físico também, né? Exatamente. Então tem mais essa questão do que ser só professor de dança, né? Questão de memória, Uhum. porque você normalmente Sim. nos ensinam passos, sequência, então você tem que estar percebendo isso, como Tem faz. a questão da música também, Questão né? dos sentidos, né? Perfeito. Você começa a ouvir mais músicas, começa a abrir esse sentido da audição e despertar outros interesses. Muda o gosto musical, né? Melhora o ciclo de amizades, porque tudo está relacionado numa coisa só, né? A gente não pode separar, né? Então, Não, quando a gente fala de saúde, a gente como. pode falar pra mim, né? O corpo físico, o corpo mental, o espiritual, enfim. Uhum. Isso vai mudar teu comportamento, vai mudar tua atitude. A postura, porque... Uma postura, tu diz, de física Postura ou de... física. E é aí que interessante isso tu tá me questionando. Porque eu noto que quando a gente muda a postura física, a gente Sim. começa a mudar o comportamento. Aí a gente entra numa questão que a própria PNL já fala, né? Eu acho que eu fiz um treinamento com vocês, uma dinâmica de ficar agachado e dizer, eu sou vencedor, aquilo ali não é congruente com o corpo. Então a partir do momento que tu começa a estufar o peito e falar eu sou vencedor, eu consigo fazer as coisas. É a mesma coisa que tu fala, não é congruente com o corpo, falar eu sou fracassado e com o peito aberto, né? Sim. O corpo fala. O corpo fala, né? Assim como tem outras coisas que a gente faz na questão consciente, em que o inconsciente não aceita e o corpo fala que também não aceita também. Então eu acho que tem muito a ver a questão da dança também com a mudança de comportamento, né, Fabrício? E a persistência, né? Perfeito. Porque muitas vezes tu vai para uma aula de dança, vai fazer isso como tudo na vida, tu vai dar uns tropicão lá, não vai fazer direito. E se tu botar na tua cabeça que tu não vai conseguir fazer, ou que aquilo ali não é pra ti, e a gente vê vários exemplos de pessoas, a gente mesmo já fez isso, Sim. em que tentou fazer as coisas, nas primeiras vezes não deram certo, e isso não é pra mim, e acaba caindo fora, né? Não sei se é o teu caso, já deve ter visto alguns alunos, talvez ao acontecer isso, ou até mesmo contigo passou por isso pela tua cabeça logo quando tu começou. Né? A gente vive num momento que a gente quer tudo pronto, né? Que é receita de bolo. Então a gente se esquece, de novo, de olhar pra gente. Sim. Então você olha o professor dançando num baile e diz assim, nossa, ele é professor, será que é professor? Acho que é. Aí pergunta, você é professor? Ah, sou. Nossa, eu quero dançar que nem tu dança. E a pessoa tá se esquecendo dela. Ela Sim. pode dançar como Sim, ela dança. sim. E ela pode se desenvolver e esse desenvolvimento não acaba nunca. E além de que tá esquecendo que o professor passou por muitas horas, né, fazendo aquilo até chegar a um nível de excelência. E não né? acaba. E o Nivaldo costuma dizer bastante de como é que a gente não pode comparar o palco com a parte de trás, né, Os dos bastidores. bastidores, Ali. porque tu não sabe o que passou nos bastidores daquela pessoa para ela chegar até lá. Exatamente. Né? E de quantas outras pessoas estão envolvidas, né? Direta e indiretamente. Sim. A gente vive numa sociedade imediatista hoje. As pessoas querem o pronto, né? Elas perguntam assim, nossa, em quantas aulas? E a resposta que eu dou para a pessoa é, depende do quanto você for comprometida. Sim. A gente se esquece que na nossa infância a gente ia na escola de segunda a sexta-feira para se alfabetizar, era todo dia. E ela quer ir numa aula de dança 1 hora por semana, talvez 2. E vai achar que a excelência não vai vir quer ir da no maneira- baile e ela Aham. acha que vai aprender a dançar em 2 meses e ela não entende isso. Por que é difícil? Então a gente não tá... Isso eu acho que é o maior benefício da dança, assim, é a maneira como eu gosto de trabalhar a dança. A questão da presença. Uhum. Como é que tu tá hoje? Ah, tô meio triste. Baila triste. Expressa isso. Tô alegre. Baila isso. E entra na questão da mudança do corporal interferindo, né? Que tu tinha falado, do corpo acaba é incongruente, então tu começa a ter movimento. Eu costumo dizer que a natureza odeia a estagnação, ela adora movimento. Concordo. Né? Então é a maneira de se movimentar e que tu vai conseguir ter uma mudança de percepção. E aí pode ser que entre um pouquinho mais, né? Que nós estávamos conversando essa semana num papo muito mais complexo. Que tem a ver com vibração e energia, em que tu tá vibrando ali e tá tendo uma outra percepção, em que tá transcendendo um aspecto simplesmente corpóreo do cérebro, né? Sim, Eu falei pra perfeito. ti, a gente tem que ter consciência de que a gente não é um cérebro, não é um corpo. A gente tem um corpo e a gente tem um cérebro. Mas nós somos algo que está acima disso, né? Que aí pode ficar com dúvida, pode pesquisar na física aí, que a física e a teologia estão juntos aí para... Graças a Deus tá... Estão alinhados nesse quesito aí para passar essa percepção um pouquinho melhor. Fabrício, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar, assim, finalizando o vídeo aqui, dá para não ficar muito longo, né? Claro. Para quem tem dúvida ainda de que pode vir
a se exercitar com a dança, né? Mas eu tenho vergonha. Eu acho que é justamente até a questão da vergonha, é justamente para perder a vergonha, né? Perfeito. Né? Mas isso é uma percepção minha, acho que a percepção do professor é melhor que alguém de fora, até porque eu tenho que fazer aula contigo agora, né? Então, fica no compromisso. Eu vou ficar no compromisso agora. Vamos ficar um mestre no tango aí. Mas o que por que tu indicaria alguém começar a dançar? Alguém começar, não alguém que já está fazendo, seja qual dança, mas alguém que tenha vontade, ou que alguma vez já teve alguma vontade e escanteou, né? Deixou engavetado isso, mas que realmente ainda tem aquela pólvorazinha da lá, só precisa da fagulha, né? Começaria dizendo que a dança é uma expressão desde o início, né? Da criação do homem, né? As artes em geral. Então o dançar é tu se expressar, é isso que eu estava falando naquela hora. Não tem problema se você tá triste. A gente tem que parar com isso de que a gente tem que estar alegre o tempo inteiro, né? Eu tenho meus momentos de tristeza também. Eu tenho meus momentos que eu acordo e sinto vontade de chorar. E às vezes de alegria, por emoção, por sentir a gratidão, assim, por poder estar vivo. E às vezes também por poder estar triste, as coisas eram erradas no outro dia, eu queria que fosse de um jeito e foi de outro. Outras coisas que a dança também me traz, essa questão da autoestima, a questão dos amigos, né? Questão de poder se expressar, questão de que vai melhorar minha memória, questão de... Normalmente as pessoas não estão num trabalho que não podem errar. Eu dou aula para médicos, o médico ele não pode errar, né? Um advogado ele não pode errar. Na arte você aprende quando você erra. E aí você está se conhecendo. Então talvez seja o segundo melhor exemplo, né? O primeiro de você se expressar, né? Você poder não deixar isso trancado dentro de você, seja o que você sente. Para isso tem várias danças, várias artes, né? Tem as terapias que ajudam também. Sim. Acaba tendo um efeito terapêutico mesmo sendo uma terapia. Claro. Então na dança é um momento de você descobrir isso, de se permitir o erro e aí assim poder ter vivência nisso, né? Você errou, né? Pode continuar com uma hora certa, né? Tem uma milonga, né? Que tem uma música, um tango que diz assim: La vida es una milonga, hay que saberla bailar. E é isso, você tá no seu dia a dia, quando você foi caminhar, que você era bebê, o que você fazia? Você caía e você levantava. Você caía e você levantava. E assim foi. Quanto tempo? Até conseguir parar em pé. Eu acho que cair é normal, todo mundo vai cair. Agora a gente tem que cair sempre de frente. Cair de costa é muito pior. Tu não tem os braços para te segurar, então o tombo vai ser muito mais forte. Agora se tu cai de frente, tu te empurra e acaba se levantando de novo, né? Na questão do exemplo do erro. E não dá bola pros outros, né? Eu noto muito isso, talvez até uma questão cultural, mas eu noto muito assim que a gente entra numa aula preocupada com o que os outros vão pensar. Mas o aluno que está ali numa aula de iniciante, está todo mundo muito preocupado consigo mesmo. Ele não consegue nem processar o que está acontecendo dentro dele. Imagina que vai... Sim, não domina ainda, né? Muita pretensão nossa, né? Tipo, vou começar a fazer uma aula de dança e estou preocupado com quem vai ficar me olhando. Eu acho que eu vou te tá dizer todo mundo seguinte, começando. É muita pretensão nossa, Fabrício. Porque a gente achar que todo mundo está nos olhando, porque a gente não é Deus, né? Exatamente. Ou que tá todo mundo vendo o nosso erro, ou que... Porque é uma pretensão muito grande, né? Tu achar que tá todo mundo prestando atenção no que tu tá fazendo. Eu acho que é a nossa cobrança com a gente mesmo, né? E outra, né? Aquele, né? E outra, né? A gente não controla o que o outro vai pensar. Exato. Pensar, eu acho que é uma das melhores liberdades que a gente, as maiores liberdades que a gente tem, e que a dança traz isso também, é que ninguém pode entrar dentro do corpo da gente. Claro. Ninguém pode invadir isso e o que está dentro da nossa cabeça. Então se a gente conseguir e se a gente ter aquela consciência que o corpo é o nosso templo, né? E que ninguém vai entrar aqui dentro, e que tem a questão da dança, e que eu tô tranquilo com o que eu tô fazendo, desculpa a palavra, foda-se o mundo que vai cair lá e o negócio aqui vai seguir. E não interessa se eu tô dando passo errado ou certo, porque até quem tá aprendendo a dançar não tá ganhando para fazer aquilo, né? Sim. Então não tá no dança do Faustão lá, no dança não sei da onde. Sim. Então não tem que ninguém tá avaliando, porque geralmente quem avalia mais é quem não sabe porcaria nenhuma. Sim. E aí vem aquelas apontações de dedo todas, né? Sim, de justamente pessoas que não dominam o assunto que você está tentando dominar, o que você está aprendendo, ou até mesmo que já domina e que está suscetível a cometer um erro. Verdade. E finalizaria também dizendo que eu trago a dança para minha vida em tudo, sim.
Então, como mobilidade articular, você trabalhando com os braços enquanto está dançando, né? Vai fazer um exercício, aí você precisa estar na cozinha lá, precisa pegar algo lá em cima. Sim, te dá uma mobilidade. Ter uma mobilidade Até melhor. Tem gente que não pode fazer academia, não pode fazer um exercício que exija mais muscular ou até de articulações, né? Exatamente. E a dança proporciona esse tipo de... Exatamente. Se você está dirigindo, você tem uma percepção espacial muito maior, né? Muito controle. Esse controle porque onde a gente vive é um ritmo, né? Então você está no fluxo aqui. O trânsito para, você tem que parar. O trânsito flui, você flui também. Enfim, N coisas assim. Então tá, então vamos encerrando por aqui. Grande abraço, pessoal, e vejamos você no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, muito obrigado por terem nos prestigiado até agora, né? E até o próximo vídeo, então. Obrigado, Léo. Então tá.